Pope and doctor, a one chair. All it please, I'll say amen. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Somente crer
natures in there. Duas naturezas lá dentro. Only cater to one. Is it growed good as a baby, Dad? Verse Bem, eu somente cuidei por uma enquanto ela crescia. Eu fui um bebê, Dad. thing you know, become a liar, become everything else. That's a sinner because I raised up that way. Primeira coisa, vocês sabem, eu vinha ser um mentiroso. Vinha ser tudo mais que um pecador, porque eu cresci daquela maneira. But down in there was a little speck of life all the time. Mas lá dentro, embaixo, estava um pequeno ponto de vida o tempo todo. I used to remember as a little boy. Eu costumava me lembrar quando rapazinho. I hope I'm not holding you too long. Eu espero não estar segurando-os por muito tempo. But going, sitting out in the, on the creek bank. I'd sit there and look around at night time. Mas, sabendo, sentado fora no barranco do riacho, e eu assentava lá e olhava em volta à noite. Pop and Mom, they're gone on out to their rest. Papai e mamãe, eles se têm ido agora para seu descanso. And them days they were sinners. There's no Christianity in our homes at all, and all my drinking and parties and carrying on. It made me sick. E em seus dias eles eram pecadores. Não havia nenhum cristianismo em nossos lares de forma alguma. E, oh meu Deus, bebedeiras e festas, comportamento duvidoso, isto me deixava doente. I'd take my lantern and my dog and go to the woods. Eu pegava a minha lanterna e meu cachorro e ia para o mato, To stay all night. para ficar a noite toda. In the wintertime, Boa noite, amados irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, aqui estamos para adorarmos ao Senhor. Ele é a força da nossa vida, graças a Deus. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 225. Hino de número 225 do nosso inário. Conforme a tua infinita graça. Esse inário antigo, não estou com inário novo aqui, esse é o antigo, número 225, eu creio que é o mesmo número. Nós vamos cantar, louvar ao Senhor. Número 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é
contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Nós vamos cantar também número 274, olhando para Cristo, meu divino Salvador, número 274. Olhando para Cristo. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, a sua formosura, seu poder e seu amor me inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padeceu, me inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder me inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti.
Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi. Sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graças do Senhor, infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Aleluia, graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus por estes louvores abençoados que nos aproxima dele, que nos faz chegar até mais perto da cruz. Nós vamos orar nesse instante, irmãos, pelo livro de oração. Nós vamos orar também por Suzana e família, Brás e família, Dirce e família. Vamos levantar nossas mãos e orar, apresentar também a Ele nosso pedido. Senhor Jesus, ó hora sublime, ó Deus, nós temos esta hora tão maravilhosa, a hora de oração, Senhor, onde nós intercedemos pelos nossos irmãos neste momento precioso, Senhor, onde sabemos que o Senhor ouve as nossas petições, ó Pai. O Senhor tem dado grandes vitórias para nós. Obrigado pelas vitórias, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas lutas também, Senhor. Ó Pai, te damos graças por podermos estar aqui mais uma vez nesta noite, Senhor, te adorando. Ó Senhor, rendemos graças a Ti, louvores a Ti, Senhor, por estes momentos, Senhor. Quebra toda a frieza dos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, manda para longe todas as nuvens que impedem de nós vermos a Tua mão estendida a nosso favor, a Tua presença preciosa e maravilhosa conosco, Senhor. Levantamos este livro, apresentamos a Ti, ó Deus maravilhoso. Ó Senhor, Tu és conhecedor de todos estes nomes escritos aqui neste livro. Abençoe, cura, liberta, Senhor. Ó Deus, salva, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Nós levantamos nossa mão, inclinados diante da Tua presença, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia, no decorrer deste culto também, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor. Pedimos humildemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ensina-me, Senhor, a esperar de joelhos, até que tu respondas. Boa noite com Jesus, irmãos. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor e meditarmos na palavra. Nós vamos ler a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Podeis vos assentar, irmãos, que Deus abençoe esta palavra nos nossos corações nesta noite. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não sofrerão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. A doutrina sadia, a doutrina apostólica, a doutrina que Jesus deixou, que Jesus mandou os apóstolos pregarem. Os apóstolos receberam um treinamento durante o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles aprenderam com Jesus, aprenderam todas as boas coisas com o próprio Deus. Aprenderam a sã doutrina, a doutrina sadia, com o próprio Deus, Jesus, Deus em carne, ensinando seus apóstolos, cumprindo o ministério dele. Por 3 anos ele esteve junto com os apóstolos, ensinando-os. E eles não pregaram outro evangelho, não pregaram um evangelho diferente do que Jesus Cristo ensinou para eles, não. Eles cumpriram mesmo. Uma das coisas que eles cumpriram, um pedido de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ficai em Jerusalém, até que vocês fiquem cansados, depois vocês podem... Não, até que vocês sejais cheios do Espírito Santo. Jesus estava querendo dizer com isto que após vocês receberem do meu Espírito,
Aí vocês poderão sair e ensinar aos outros e pregar o meu evangelho para os outros. No parágrafo 95, o profeta diz: é um hino tão bonito, eu gostaria de poder cantá-lo. Eu sempre gostei de cantar, vê? Aqueles que esperam no Senhor, diz o hino, renovarão suas forças, subirão os montes com asas como uma águia. Correrão e não se cansarão, se andarem não cairão. Ensina-me, Senhor, a esperar de joelhos. Eu gosto disto. E em seu próprio bom tempo, Senhor, responda a minha súplica. Em seu próprio e bom tempo. Ensina-me a não confiar no que os outros fazem, mas somente esperar em oração por uma resposta tua, Senhor. É isto. Este é o fiel servo, o qual espera pela vez de seu mestre, sabendo disto, que as Escrituras não podem falhar, indiferente o que aconteça. A palavra de Deus tem que permanecer verdadeira em tal hora como esta. É quando Deus geralmente dá um passo para ajudá-los, quando se espera. Quando não se toma uma decisão precipitada, mas quando espera no Senhor, espera pela resposta do Senhor. Nós vamos falar de Elias, quando ele foi abandonado. Por que ele foi abandonado? Porque ele havia permanecido fiel à palavra. Ele disse: todos me abandonaram. E ele foi excomungado pela sociedade, pela organização, até mesmo pela organização nacional, ou pela Igreja Nacional de Israel. Os sacerdotes e todos o haviam lançado fora, e ele não possuía nem mesmo uma capa como Paulo tinha, mas era um pequeno pedaço de pele de carneiro, ou um couro enrolado ao redor dele, e assentado na montanha, e sendo alimentado pelos pássaros. Sim, Senhor, sendo alimentado pelos pássaros. Por quê? Pela palavra de Deus, porque ele foi fiel ao assim diz o Senhor. Ele foi fiel ao assim diz o Senhor. Agora todos ficaram modernos. A primeira dama da terra, Jezabel, possuía todos os modelos e coisas, e os sacerdotes haviam cedido isto, e assim sucessivamente, e todos os pregadores e demais, eles harmonizaram com isto, eles se juntaram a isto. Mas Elias não. Elias não se juntou a eles. Elias ficou separado. Ele permaneceu fiel à palavra. E por tal coisa ele foi abandonado. Foi por isto que ele foi abandonado, porque ele ficou com a palavra. Isto mesmo. Ele ficou fiel àquela palavra. E por tal coisa ele foi abandonado. Até que ele clamou: Senhor, eu sou o único que resta. E eles mesmo assim procuram ainda me matar. Sou o único e ainda estão tentando me matar. Mas Deus lhe deu um certo consolo. Ele disse: eu ainda tenho 7.000 com você, Elias. Eu tenho 7.000 ali embaixo ainda, vem. Eu não creio que Elias sentiu-se orgulhoso a respeito daquilo. Ficar orgulhoso porque ele era o único. Não, Elias não ficou orgulhoso por isso não, mas ele sentiu desprezo, sozinho, achando que ele era o único, mas eu penso que ele foi simplesmente tão abandonado. Todas as vezes que ele se levantava para um sacerdote para terem uma reunião, eles o tiravam para fora. Ele ia lá embaixo, eles diziam: saia daqui, seu fanático. Saia daqui, vai, faça isto. Isto mostrou quando veio Eliseu, seu sucessor, bem o que eles fizeram. Eles mesmos
O jovem companheiro era calvo, e eles enviaram seus pequenos filhos para zombarem do velho charlatão. Diziam que ele era um velho charlatão. Disse que ambos eram considerados charlatões. Imagine, irmãos, um homem de Deus, com assim diz o Senhor, sendo chamado de charlatão. Velho careca, por que você não subiu como fez Elias? E eles não criam que ele havia subido. Eles não acreditavam nada daquilo que ele havia subido na carruagem de fogo. Eles somente pensavam que eles eram um grupo de charlatões, mas eles eram fiéis à palavra, com um ministério vindicado por Deus. Elias suportou, certo. Daniel tomou um cargo verdadeiro. Vocês sabem onde eu consegui isso? Em Daniel verdadeiro, pela palavra. O que aconteceu com ele por isto? Quando ele era o homem, mão direita do rei, mas ele tomou uma posição verdadeira pela palavra. Ele foi excomungado e jogado na cova dos leões. Por que ele foi jogado na cova dos leões? Porque ele permaneceu ao lado da palavra. Ele permaneceu obedecendo a palavra de Deus. É por este motivo que o cristão sofre. É por este motivo que nós estamos nesta fornalha hoje também, este mundo. Fornalha, é uma fornalha ardente. Ele era o homem, braço direito, tomou uma posição verdadeira, pela palavra. Ele foi excomungado e jogado na cova dos leões, um homem de Deus, permanecendo fiel com a palavra. Os filhos hebreus permaneceram fiéis à palavra, sob a proclamação do rei, que qualquer que não se curvar àquela imagem quando os saltérios soar e as trombetas tocarem, e assim por diante, sempre será lançado na fornalha ardente quem não se prostrar quando a trombeta soar. E eles viraram suas costas para aquela imagem, e eles ficaram indiferentes àquela imagem, aquele edito do rei. E quão impopular eles se tornaram por causa daquilo. Foram rejeitados por causa de tomar aquela posição. Indiferentes a quão excomungados eles seriam da sociedade, eles permaneceram fiéis à palavra. Eu gosto disto. Aleluia. Aleluia. Você quer andar no caminho correto? É só andar ao contrário do caminho do mundo. O caminho do mundo é para lá, o caminho de Deus é para cá. É só fazer tudo diferente. A nossa carne é teimosa para servir a Deus, não é? Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa carne fica teimosa para as coisas do mundo. A nossa carne, ela é mortificada. Os nossos pensamentos são sacrificados. Quando recebemos mais de Deus, aí se cumpre aquela escritura que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se cumpre aquela escritura. Contrário às coisas do mundo. Aí o diabo diz para você: odeia aquela pessoa. E você anda ao contrário daquilo. Você ama aquela pessoa. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: amai até os vossos inimigos. Você anda contrário ao curso do mundo. Para servir a Deus é necessário andar contrário ao curso deste mundo.
Para servir a Deus de uma forma real, íntegra e verdadeira, é necessário andar contrário às modas, aos costumes do mundo. Jesus foi fiel à palavra do seu Pai. Ele disse: eu vou fazer somente o que o meu Pai disser. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sempre foi fiel àquela palavra. Veio o tempo quando ele perdeu todos os amigos que ele tinha. Cada um dos seus amigos abandonou ele. E se foram todos eles. E o povo viu ele escarnecido. O povo viu ele zombado. Perderam a confiança nele. Como poderia um homem que podia falar e ressuscitar um homem morto do túmulo? Como poderia um homem predizer e marcar acontecimentos e nunca teve um erro, sempre se cumpriu o que ele falou, nunca falhou? E assentado agora ali no tribunal com sua face sangrando, a sua barba arrancada ali, e pela sua face escorria o cuspido pelos soldados imundos e bêbados, com um trapo em sua cabeça e batiam nele com uma cana. Como pode? Dizendo: profetiza e nos diga quem te bateu e nós creremos em ti. Profetiza e diga quem te bateu e nós creremos. Bem, os discípulos simplesmente saíram e disseram: vem. Eles esqueceram, os discípulos esqueceram tão depressa o que ele fez, o que Deus fez. Como Moisés disse no Mar Vermelho, quando ele se pôs de pé lá e disse: Deus tem feito e confirmado 10 milagres. Vocês ainda continuam tão delinquentes e nem sabem que ele continua sendo Deus ainda? Ele é Deus. Ele foi lá embaixo e castigou aquelas terras. Ele amaldiçoou aquelas terras. Ele trouxe rãs. Deus trouxe pulgas, moscas, tudo, uma rajada de vento que matou todos os primogênitos, e o Egito da morte passou pela terra. E o anjo da morte passou pela terra. E ainda aquelas pessoas, depois de tudo aquilo, de ver o poder de Deus sendo manifestado, de ver o poder de Deus os protegendo e os livrando da morte, depois de tudo aquilo, as pessoas não queriam segui-lo no Mar Vermelho. Quão rápido eles esquecem. Logo que você fica popular, quando eles viram as grandes e brilhantes lanças de 100 mil homens vindo desta maneira, ou talvez 1 milhão de homens vindo, o rugido dos carros e a poeira subindo, eles simplesmente se entregaram e recuaram, com medo. E Moisés, dizendo para Moisés, nós devíamos ser mortos lá atrás, vem. Deus disse que eu deixaria morrer no deserto por incredulidade. Moisés, seu ministério está arrasado. Isto é tudo. Você acabou, Moisés. Vem. Eles não compreendem, eles não captam isto. E agora é a mesma coisa. Foi quando Jesus, o jovem rabi, o mestre, o profeta da Galileia, quando ele estava fazendo todos aqueles milagres e coisas,
Como poderia ele jamais se pôr de pé e acolher tal coisa como aquela? Como poderia deixar ele, um homem, lhe amarrar com correntes? Quando ele podia quebrar o selo de um túmulo e ressuscitar um homem morto da eternidade? Como pôde ele fazer isto? Quando ele podia falar a um filho definhado e morto e dar-lhe vida outra vez? E deu vida a Lázaro, morto e podre na sepultura, e trazê-lo para fora? Como pôde ele se pôr de pé e dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, qualquer que viver em crer em mim, nunca morrerá? E se pôr de pé ali e deixar ser amarrado com grilhões e cuspido na sua face e não abrir a sua boca? Os discípulos pensaram: ele perdeu o seu ministério. Sim, esta é a maneira que acontece. Deus, este pobre mundo, mesmo sua igreja, os 12, os quais com ele haviam se alegrado e havia-lhes dito tudo, nunca escondeu nada deles, contou tudo para eles. E nenhum deles, e eles viraram suas costas a ele, somente um ficou ao lado dele, este foi o homem João. Bem na hora, quando tudo havia acabado, e todas as esperanças haviam terminado, lá estava ele, amarrado, e o levaram para cima, e escarneceram, e cuspiram, e colocaram as suas costas, não sabendo que aquilo cumpria as Escrituras. Bem, não sabem vocês que as coisas que estão fazendo hoje são exatamente o cumprimento exato das Escrituras? Porque o povo deixa, eles deixam estas coisas, porque estas denominações se enfurecem? Por que eles fazem isto? O profeta disse que os grupos são piores do que as denominações. Piores. Grupos. Está escrito nas Escrituras que eles farão isto. Você pensa que Judas sabia o que ele estava fazendo? Vocês pensam que ele sabia que o papel que ele estava fazendo? Você pensa? Você pensa que Faraó sabia o papel que ele estava fazendo? E Deus o havia levantado para aquele propósito? Deus levantou Judas para um propósito. Deus levantou Faraó para um propósito. Deus levantou Sansão também para um propósito. Deus levantou cada homem levantado por Deus, tem o seu propósito. Faraó tinha o seu propósito. Você pensa que Esaú haveria feito as coisas que fez? Certamente não. Têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Mas observe as Escrituras. Ela é esclarecedora. Vem, nós estamos no fim do tempo. Tem que ser desta maneira. Tem que ser. Agora, sua igreja o abandonou. Todo homem, a natureza o abandonou. Falando a respeito de alguém que foi abandonado, Paulo não teve um abandono total como Jesus teve. Mesmo a própria criatura que ele havia criado o abandonou. A lua, as estrelas e o sol, tudo, Deus e tudo, homem, Deus, natureza e tudo o abandonou.
Nada se firmou com ele. Ele morreu sozinho. Perdeu ele seu ministério? Ele estava cumprindo o seu ministério. Nada perdido. Ele não estava perdendo, não. Aquilo fazia parte do seu ministério. Esta é uma coisa que toma lugar. Aquilo fazia parte do seu ministério. Esta é a coisa que toma o lugar. Aquilo tem tudo a ver com isto. Agora, tudo o abandonou. Mas foi nesta hora que Deus deu um passo, entrando em cena. Porque qualquer homem que conhece a palavra, ele vai ficar com a palavra. Sabendo que a palavra é Deus, vem? E a palavra tem que esclarecer a si mesma. A infalível palavra deve esclarecer a si mesma. Tem sim, em ordem, porque a palavra é Deus. E se a palavra operou nos outros através das eras, ela operará da mesma maneira agora também, porque a palavra é Deus. Nunca esqueça disso, pois Jesus sabia que ele havia sido a plenitude da palavra. Ele não era somente um profeta, ele era Deus em si mesmo, ele era a própria palavra. Esta foi a razão pela qual não somente o homem o abandonou, mas também a natureza o abandonou, toda a criação o abandonou, porque ele foi o Criador de todas as coisas. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia, vê? Ele foi o Criador de todas as coisas, todas as coisas. Agora, a única coisa que nós não críamos, mas agora nós tentamos converter. E aqueles que nós tentamos converter são os que abandonarão e irão embora, vem? Quando a hora chega para a palavra, para mostrá-la verdadeira, isto tem que ser daquela maneira. Agora, somente recordem, foi então quando Deus entrou em cena. Foi quando Deus entrou em cena. E na vida de nosso Senhor Jesus, as obras poderosas que ele havia feito pelo primeiro ano e 6 meses de sua vida, como ele era um homem poderoso. Nunca houve nada como ele na terra, nunca houve nada como ele na terra, nunca houve desde então, nunca foi ninguém mais escarnecido do que ele. E todo o resto deles se ajuntou, escarnecido pela natureza, escarnecido pela criatura, escarnecido por tudo, mas estavam em uma condição pervertida. Esta é a razão pela qual o coração dos homens escarnece ao verdadeiro servo de Deus, porque estão pervertidos. A natureza está pervertida, esta é a razão. Se a natureza é linda como é, sendo pervertida, o que será dela quando se converter de volta à vontade de Deus? Se a terra pode produzir uvas que tomam 2 homens para carregá-las nas costas, o que será ela? O que será ela e aquela terra pervertida? O que será ela quando for convertida de volta a Deus novamente, tudo original? O deserto florescerá como uma rosa, será uma conversão, e os lugares secos brotarão águas, e a terra rejuvenescerá e dará flores. Este será um grande tempo, quando os corações dos homens se converterão a um homem religioso. Isto está acontecendo para eles fazerem suas escolhas agora, viverão naquele lugar, amém, naquela hora escura, rochas revolvendo e os céus escuros, disse o poeta, meu Salvador inclinou sua cabeça e expirou. E a abertura do céu revelou o caminho para os céus. A abertura do véu revelou o caminho para os céus. Com regozijos num dia infinito, ele teve que fazer aquilo em ordem para fazer o caminho para nós. Isto é certo. Mas o que fez Deus? Ele estava fiel com a palavra e ele abraçou a cruz.
por ser fiel à palavra, ele abraçou a cruz. Mas era isto o fim de seu ministério? Estava seu ministério arrasado? Deus o coroou com a maior coroa que poderia ser coroado. Ele o coroou em uma manhã de Páscoa na ressurreição. Ele coroou o ministério de nosso Senhor Jesus. Ele levantou dos mortos e está vivo para sempre. Ele não estava arrasado porque todos os homens o abandonaram. Ele estava coroado. Sim, Senhor, sim, Senhor. Ele foi coroado porque assim era ele sendo abandonado. E ele devia fazer aquilo quando ele o levantou dos mortos. Os mortos, o mesmo foi com Elias. Falamos sobre ele poucos momentos atrás. Elias, aquele velho pobre, quebrado profeta, deitado ali no deserto, e teve que ser alimentado pelo que as aves traziam para eles, e seu pequeno e velho corpo muito magro, cansado, de aparência pálida, um pequeno frasco de azeite pendurado ao seu lado assim, todo barbudo, e a cabeça provavelmente calva e queimada pelo sol, com um pau na sua mão, mancando desta maneira, mas sobre aquele pequeno velho coração pulsava o Espírito de Deus. Ai, aleluia! Não importa a condição, não importa a condição. Elias tinha um ministério vindicado por Deus. Pulsava o Espírito de Deus daquele coração. Ele viu o seu pequeno, velho e cansado servo aproximando-se do fim. Todos o haviam abandonado e tudo mais. Ele o deixou ali embaixo. Ele enviou um carro aqui embaixo para apanhar o seu cansado servo. Você nem mesmo tem que andar, como fez Enoque. Eu simplesmente te levarei para casa em um carro, isto é certo. Ele coroou, Deus coroou o ministério de Elias com um passeio de carro para casa. Aleluia! Isto não é tão ruim, vocês sabem. Sim, ele não teve que andar para chegar em casa. Ele simplesmente, Deus enviou um carro e o tomou porque ele estava cansado. Eu gosto disto, amém. Pobre, pequeno, velho e cansado servo, ele o tomou e o levou para casa. E somente o tempo marca, o tempo nos deixa cansados. Às vezes nós estamos cansados, mas Deus também. Aquela escritura se cumpre na vida do eleito. Quantas vezes ela se cumpre? Por esperar, por não precipitar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Às vezes nós estamos cansados. O profeta diz isto. Às vezes eu estou tão cansado. Mas o Senhor vem com um refrigério sobre as nossas almas. E dali a pouco nós damos uma sacudida assim e já levantamos com tanta força novamente. De onde vem esta força, irmãos? Esta força não vem de nós, esta força vem de Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos ajuda. Seu Espírito nos fortalece. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, eu não posso esquecer, eu tenho que lembrar daquela águia, o profeta observando aquela águia com os seus binóculos, e ela foi forçada a descer e ficar bem baixinho na copa de uma árvore assim, bem baixinho, e o profeta com os binóculos olhando ela, e o profeta percebeu que ela estava assim, olhando para baixo, e o profeta seguiu o olhar dela, e o profeta viu um esquilo chilreador, diz o profeta, fazendo barulho. Você sabe o que é este esquilo
cheureador. Ah, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, esse é o esquilo, rasteiro, só anda baixo. E aquela águia, o profeta diz, ela não estava nem um pouquinho preocupada com aquele esquilo. E o profeta observou e viu que ela estava cheirando o ar. O profeta tinha experiência de caçador, era meio índio, e ele percebeu que ela cheirava o ar. E vinha uma tempestade vinha vindo. Por isso que ela foi forçada a descer. E aquele esquilo ali, chiureando, e aquela águia não se incomodou com ele, não. O profeta disse que ela só mexia suas asas assim, ó, querendo dizer assim, daqui a pouco eu vou voar, mexendo as suas asas. E o profeta pensou, será que ela não tem medo de eu pegar esse rifle aqui agora e dar um tiro nela? Será que ela não tem medo? Mas o profeta pensou por ela e disse, ela poderia mexer aquelas asas e sair voando antes mesmo que eu pegasse a minha espingarda. Águia, poder. E o profeta diz que ela ficou incomodada com aquele esquilo e não quis mais ouvi-lo e bateu as suas asas e saiu voando contra a tempestade, cortando a tempestade. Oh, isso não é um tipo perfeito do cristão hoje, irmãos. O cristão não vive com o seu ouvido curioso para ouvir as coisas, não. Ele não é assim, não. Ele é como uma águia. Ele confia no Jeová águia. A vida dele é dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem discernimento de espírito. Ele não está olhando para a fraqueza de ninguém, mas ele está olhando para o ministério que Deus vindica. Ele só olha para o ministério que Deus vindica. Ele não olha para o tipo perfeito, porque não existe nenhum perfeito, mas ele olha para o ministério vindicado por Deus. O ministério vindicado por Deus. As pessoas ficam intrigadas, mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, é aquele quadro dos patos ali, na mensagem, um guia. Ninguém manda aqueles patinhos seguir aquele pato que fez quá, quá, diferente, o profeta diz. Ninguém faz movimentos, ninguém faz propaganda, ninguém faz campanha para aquele patinho, não. O profeta diz que ele faz quá, meio diferente, e todos olham e falam, é ele, nosso líder, e o reconhecem ele como líder. E ele levanta voo, ele nunca saiu dali, o profeta diz. O profeta diz que você pode chamar isso do que você quiser, uns falam que é instinto. Pense o que quiser, mas nós sabemos que é o Espírito de Deus que dirige. É o Espírito Santo, sem nenhuma campanha, não. Quem que disse para aqueles outros patinhos que aquele pato é um líder? Quem que disse? Quem que fala para nós qual é o ministério verdadeiro que nós devemos seguir, que nós devemos obedecer, que prega a palavra de Deus como ela é, que nos mostra a mensagem do profeta de Deus como ela é? Quem que mostra para nós? Nós podemos ser enganados?
Se temos o Espírito Santo que temos em nossos corações, jamais nós seremos enganados. Nós seguiremos o líder certo que Deus tem. Graças a Deus por isto. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando aquele manqueba jogou pedra em Davi. Quando ele jogou pedra em Davi. Davi poderia mandar matá-lo na hora, mas Davi não fez isso. Davi era uma águia. Davi era ungido do Senhor. Davi, com todos os seus erros e falhas, ele tinha um coração segundo Deus ainda. O coração de Davi era um coração igual ao coração de Deus. Os erros que Davi cometeu, um coração segundo Deus por causa dos seus erros, não. Mas ele tinha que passar por tudo aquilo. Deus precisava de Davi daquela forma. Deus precisa de mim da forma que eu sou, fraco. Deus precisa de você da forma que você é, fraco. Na mensagem pequena fraqueza pela perfeita força pela perfeita debilidade. O profeta diz que Deus, Ele usa somente os fracos. Ele não usa fortes, não. É um engano pensar eu consigo fazer isso, eu dou conta de fazer isto, eu dou conta de fazer aquilo. Todos os homens de Deus, eles falaram, não dou conta de nada. Verdadeiros homens de Deus não dão conta de nada. Os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles renunciam o que eles são. É por isso que Deus opera neles. Deus trabalha com eles, porque são fracos, reconhece a fraqueza. E pela graça de Deus nós estamos incluídos nisto, irmãos. Nós somos fracos, pequenos, débeis, necessitados, precisados da graça de Deus. Enquanto nós estivermos de joelho, clamando a Deus de joelhos, nossas forças serão renovadas. Nós não poderemos cair, nós jamais cairemos, se tivermos a nossa confiança colocada no Senhor Jesus Cristo, o grande e poderoso conquistador, o guerreiro, o que tudo pode. Se nós confiarmos nele, nós seremos mais do que vencedores. Entregar nossa vida, nosso ser, reconhecer que não somos nada. O apóstolo Paulo disse, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor Jesus, te agradecemos nesta noite, Senhor, pela tua palavra, Deus, pela mensagem do Senhor aos nossos corações, ó Deus. Aproveitando esta oportunidade agora, Senhor, onde a palavra foi pregada, Senhor, a palavra de Deus, genuína palavra de Deus, ó Pai, nossos pecados. Pedimos, Senhor, a Ti, que renove as nossas forças agora, Pai. Ó Senhor, nós somos pequenas águiazinhas do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, fortalece os nossos corações, Senhor. Dá um duplo ânimo para cada um de nós prosseguirmos, te servindo, Senhor, te adorando, Senhor, e nunca, jamais duvidar de ti, Senhor, duvidar da tua força, duvidar do teu poder, duvidar de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca deixe, Senhor, mas conserva em nós, ó Pai,
Constrange-nos a andar próximos de Ti, Senhor, sermos fortificados, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por esta noite, no nome de Jesus Cristo. Guarda cada um de nós, Senhor, protegido para o nosso lar, ó Deus. Ó Senhor, ó Deus, se conosco. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Deus continue nos ajudando, nos guardando, nos segurando nesta palavra poderosa de fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir. Fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade.
fizer, serei fiel a ti.